Graças ao desenvolvimento dos direitos humanos, a maioria dos países hoje tem leis que garantem a liberdade religiosa. Porém, nem todos. Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Arábia Saudita são alguns países que perseguem religiões diferentes daquelas que o Estado prioriza. A Bíblia diz que a nossa liberdade religiosa ela vai acabar. E não serão alguns países que perseguirão os cristãos, será o mundo todo. Vem comigo que eu vou te explicar como isso vai acontecer. Olá, seja bem-vindo a mais um resenha, que bom ter você aqui comigo. E aí, tá gostando do estudo desse trimestre? Estamos quase no final, a gente está aprendendo muito sobre profecia, eu adoro esse assunto e com certeza você está aprendendo muito também. Já aperta esse like aqui, já se inscreve nesse canal, já compartilha aqui esse link lá no grupo da sua família, lá no grupo da sua igreja, no grupo da classe de escola sabatina. Vamos espalhar esse vídeo porque hoje eu tenho uma verdade muito forte para o seu coração. Vem comigo. Semana passada iniciamos um estudo sobre a marca da besta e aprendemos coisas que são importantes para o entendimento da lição de hoje. Eu recomendo você voltar lá, assistir o vídeo anterior para chegar aqui mais entendido de tudo, beleza? Mas resumindo o que a gente conversou no episódio 11, a gente disse que a marca da besta é um poder político-religioso que vai fazer de tudo para silenciar o povo de Deus. Chegamos a essa conclusão estudando a definição de besta que Apocalipse capítulo 13 nos dá. E além de nos ajudar a identificar quem é a besta, Apocalipse 13 também nos ensina como ela vai agir. Combinado? Deu para entender? Resumido? Agora vamos para o estudo de hoje. Diz que a mudança é para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Apocalipse 13, verso 5 diz que a besta reinaria durante 42 meses, que de acordo com o princípio dia-ano, são 1260 anos. Esse período é onde a besta, que é um poder religioso, teria autoridade sobre a terra. Gente, se você olhar para a história, esse período realmente ocorreu, entre os anos 538 d.C. a 1798. Aí você fala, BJ, o que aconteceu? Em 538 d.C., o imperador Justiniano concedeu oficialmente ao bispo romano o papel de defensor da fé. Durante a Idade Média, a Igreja Católica Romana desempenhou um papel dominante na Europa Ocidental. O Papa era visto como a figura mais importante da cristandade, e a Igreja ela tinha um grande poder político e econômico. No entanto, durante esse período, a igreja também perseguiu aqueles que eram considerados hereges, que eram pessoas que não concordavam com a doutrina oficial da igreja. A chamada Inquisição, ela foi criada para investigar e punir os supostos hereges. Muitos foram torturados, excomungados ou executados em nome da fé. Que tristeza! A Inquisição ela foi particularmente brutal ali na Espanha, onde milhares de judeus, milhares de muçulmanos foram forçados a se converter ao cristianismo ou então enfrentar a morte. Esse período foi tão pesado que ficou conhecido como Reconquista, em que a Igreja e a monarquia espanhola tentaram expulsar todas as religiões não católicas da Península Ibérica. Além disso, a Igreja também censurou e proibiu muitos livros, incluindo a Bíblia em línguas vernáculas. A ideia era manter o controle sobre a interpretação da Bíblia e a doutrina oficial da Igreja. Até que em 1798, o general de Napoleão, chamado Berthier, ele levou o Papa preso, cativo, em cumprimento exato à profecia, exatamente 1260 anos depois que o Papa chegou ao poder em 538 d.C. Gente, isso é muito forte. Isso está na história, isso está no livro. Só dá um Google que você vai descobrir. Esse evento teve um impacto muito significativo no poder da Igreja Católica Romana. O Papa ele foi levado para a França como prisioneiro e foi mantido em cativeiro por vários anos. Durante esse tempo, a Igreja perdeu grande parte da sua influência política e também territorial na Europa. A França, que havia se tornado uma nação oficialmente secular após a Revolução Francesa, não reconheceu a autoridade do Papa e confiscou muito dos seus bens e das suas propriedades ali no seu território. Mas de acordo com Apocalipse 13, verso 12, a ferida mortal seria curada e ela voltaria a ter a sua autoridade. Será que foi isso que aconteceu? Galera, eu me escondi aqui. Eu acho que não dá pra ele ver eu, não. Muitos questionam essa interpretação e o princípio do dia-ano para entender Apocalipse, mas ele já se provou extremamente preciso ao longo da história. É impressionante como Deus nos orienta e nos guia ao longo desses caminhos. As profecias foram reveladas por um Deus de amor infinito, com o objetivo de preparar o seu povo para a segunda vinda de Cristo. Ele também tinha o objetivo de nos advertir sobre as organizações religiosas apóstatas que se afastaram da palavra de Deus. E a mensagem do terceiro anjo é um aviso de que um poder religioso, assim como fez antigamente, perseguirá os adoradores do Criador. No entanto,
É importante destacar que, embora esse seja um juízo contra o sistema religioso corrupto, não se trata de uma condenação às próprias pessoas que estão dentro desse sistema. De maneira nenhuma. Apocalipse 18, verso 4 deixa evidente que há pessoas que pertencem a Deus, que são fiéis a Deus, mas que ainda estão dentro desses sistemas. Cristo as ama profundamente e eu e você devemos tratá-las da mesma forma. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. Agora que entendemos como a Bíblia explica que esse poder vai retornar e vai perseguir os adoradores, vamos ver um pouquinho como ele vai fazer isso. Apocalipse 17, verso 12 a 14, nos dá 3 características sobre como isso vai acontecer. Lá nos mostra que eles têm um único propósito e vão dar o seu poder e a sua autoridade à besta. Lá é dito também que eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. E vencerão com eles os seus chamados, que são os escolhidos e os fiéis. Primeiro, os poderes políticos, eles se unirão. Eles vão se unir porque eles têm o mesmo propósito e eles oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. O segundo ponto é que essa aliança em torno do erro, ela trava uma guerra contra Jesus, que é o Cordeiro. Terceiro, porque na última guerra da terra, Cristo e os seus seguidores serão triunfantes. Eles sairão triunfantes. Não é a besta quem terá a vitória, mas Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esses reis representam as nações do mundo, os poderes políticos que vão ter um propósito em comum e por isso vão dar a autoridade que eles têm para a besta, o poder religioso. Mas olha, é até difícil pensar como isso seria possível. Cada dia que passa a gente vê as potências mundiais se distanciando e é muito difícil existir um pensamento comum entre países ocidentais e orientais, por exemplo. Então eu me pergunto, como Satanás vai conseguir unir todas as nações em volta de um propósito comum? Podemos aprender muito com a história. Quando as tribos germânicas elas ameaçaram invadir a Europa Ocidental, o imperador Constantino ele decidiu usar a religião para manter o Império unido. Ele juntou o poder da igreja com o poder do Estado para conseguir esse objetivo. No quarto século, a Igreja Católica Romana ela começou a promover a ideia de um dia sagrado, o dia de domingo, como uma forma de unir o império durante esses tempos difíceis. Constantino ele queria manter o seu império forte e unido e a Igreja queria converter as pessoas ao império do cristianismo. Assim, muitos povos se uniram em favor de uma causa que acreditavam ser certa. A história já mostrou que, por mais sem sentido e estranho que um ideal possa parecer, basta haver um cenário de grande necessidade para todos se unirem em torno de um propósito comum. Quando todo mundo estiver apavorado, estiver ferido, estiver temeroso, as pessoas estarão desesperadas por alguém que traga estabilidade e proteção. É assim que a tirania surgiu no passado. E não há razão para pensar que vai ser diferente num futuro próximo. Resumindo, primeiro, Apocalipse 13, verso 4 diz que a besta reinaria durante 42 meses simbólicos que equivalem a 1260 dias. Segundo, a besta é o elo final da perseguição religiosa que tem ocorrido ao longo dos tempos. Terceiro, a autoridade da igreja, combinado com o poder do Estado, pode unir facilmente as nações, mesmo as mais divididas e complexas. Quarto, o Apocalipse prevê um futuro em que a guarda do domingo será imposta e se tornará a marca da besta. Esse assunto é muito sério. Uma união vai acontecer. Por mais estranho que possa parecer, logo, nações vão se unir em torno de um objetivo comum. E os fiéis guardadores da palavra de Deus, os que seguem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, serão perseguidos por isso. Eu quero te perguntar, será que se isso acontecesse hoje, você estaria do lado dos que permaneceriam firmes pela verdade? Será que se hoje você fosse pressionado a abrir mão da verdade ou ser morto, o que você escolheria? Será que você estaria do lado de Cristo? Sabe, essa decisão não vai ser feita lá na hora que a gente estiver frente a uns desafios, frente a um juízo, a um tribunal, ou quem sabe até mesmo da morte. Essa decisão tem que ser feita hoje. Se a gente deixar para decidir lá no final, quando eu tiver num problema, numa situação, aí eu decido, meu irmão, você vai decidir pelo erro, você vai decidir pelo caminho mais fácil. Hoje é o dia de firmar os seus pés numa decisão clara, de permanecer fiel à palavra de Deus, fiel à Bíblia, independente do que vai acontecer. Você quer fazer essa decisão hoje? Você quer dizer para Cristo hoje, Senhor, eu aceito o Senhor, eu aceito a sua palavra e ficarei do lado da sua palavra independente do que acontecer comigo. Se você quer dizer isso hoje, escreva eu quero aqui nos comentários. Escreve eu quero. Escreva. Comece a se preparar hoje para os desafios que vamos ter amanhã. Sei que parece uma notícia triste, mas é uma notícia muito feliz, porque Deus estará do lado dos que estiverem ao seu lado nesse momento. E por mais desafiador que possa parecer, é o finalzinho da história que precede a nossa glória eterna, a nossa vida eterna na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você se fortaleça hoje para os desafios que teremos amanhã, porque depois de amanhã a gente vai estar com o Papai do Céu lá no céu. Que essa seja a sua decisão no dia de hoje. É o meu pedido e a minha oração em nome de Jesus. Amém.